Belezinha. Vou orar então para a gente começar. Espero que seja tudo bem com vocês. Uma semana caminhando aí para o final de abril. Estamos na expectativa agora de entrar maio, as coisas já facilitarem nessa questão toda da pandemia. Estamos em oração para ver pelos governantes, pelos hospitais, pelos profissionais de saúde, na expectativa que Deus tenha misericórdia de nós, né? Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela oportunidade de poder passar alguns momentos pensando em Ti, pensando nas Tuas maravilhas, pensando em quem o Senhor nos chama a ser, meu Deus. Age em nós nesses momentos, opera pela Tua grande misericórdia para que possamos entender melhor quem Tu és e as coisas que Tu opera em nosso meio. Age em nós. Em Cristo Jesus. Amém. Amém, gente. Eu vou começar da onde a gente terminou na última aula, que é falando sobre o calvinismo ou a teologia reformada na mente. Tinha sido essa frase aqui de um pastor, teólogo, chamado B.B. Warfield, que fala assim sobre o ponto central do que um reformado ou calvinista crê. Calvinista é um homem que vê a Deus. Deus na natureza, Deus na história, Deus na graça. Em tudo o calvinista vê a Deus em seu poderoso andar, em tudo o calvinista sente o agir do poderoso braço de Deus, o pulsar de seu coração. O calvinista é o homem que vê a Deus por trás de todos os fenômenos e em tudo o que acontece ele reconhece a mão de Deus. Realizando a sua vontade, ele faz da atitude da alma em oração a Deus a sua atitude permanente em todas as atividades da vida. Se lança unicamente sobre a graça de Deus, excluindo de toda a obra de sua salvação qualquer traço de dependência do ego. Então, o ponto central da teologia reformada, o ponto central que a gente deve crer, ter em mente, é a centralidade de Deus. E não preciso nem falar que isso implica em ter a Deus no centro de todas as coisas, elevar a Deus acima de qualquer opinião de homens. E aí, Jonathan, tudo bem? Boa tarde. Tranquilo aí? Jonathan? Belezinha? Beleza. Suave? Oi, Ana. Tudo bom? Beleza. Tá dando um pouquinho de eco o seu microfone, Jonas, pra nós, quando eu falo. Ué, por que será? Muta aí pra nós, daí você abre se for fazer alguma pergunta. Beleza. Valeu. Aí. Então esse era o ponto principal e daí a gente vai tirar mais algumas coisinhas que eu considero super importantes, a maioria das quais a gente já viu, já passou sobre elas. Então, além disso, além desse ponto central, ou depois disso, derivado disso, a teologia reformada está ligada com as doutrinas cristãs históricas de antes da reforma, que é os pontos da Trindade, que é Cristo ser 100% Deus e 100% homem, que é quanto à inspiração das Escrituras, que é quanto à pessoa do Espírito Santo ser realmente uma pessoa, realmente não só uma força simplesmente, mas uma pessoa. E muitas dessas a gente viu na aula da Cássia, quando ela estava falando sobre teontologia. Então nós estamos apegados a essas coisas, não acreditamos, como eu deixei claro na aula passada, que a boa teologia ou o pensamento correto sobre as escrituras tenha começado em Calvino, né? A gente acredita que vem antes. Um ponto distintivo nosso também é a teologia das alianças ou aliancismo, que é basicamente o que eu falei para vocês naquelas aulinhas sobre a história do povo de Deus. A relação que as alianças têm, aliança incondicional, condicional, como o povo de Deus foi vivendo o plano de Deus na história de Deus pelas Escrituras, acabando não, né? Mas que o estágio atual é a igreja dirigida pelo Espírito. Então nós vemos o povo de Deus como único na história toda, com Deus revelando devagar o que ele tem para nós de maneira mais contínua. A soberania de Deus, Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Deus, hoje mesmo eu li no Salmo 115, né? Onde está nosso Deus? O nosso Deus está nos céus, ele faz tudo que ele quer, ele faz tudo que lhe apraz. É fundamental para isso. Se Deus não fosse soberano, se Deus não fosse poderoso, se Deus não tivesse liberdade total e absoluta, ele não seria Deus, ele seria alguma outra coisa que não Deus.
né? Então Deus necessariamente precisa ser soberano, ter soberania sobre todas as coisas. Os 5 solas, que a gente já vai tratar daqui a pouco, mas a gente já viu bastante coisa relacionada a ele, só vou dar um resuminho. E os chamados 5 pontos do calvinismo, resumido como tulipe. Então, basicamente são esses os pontos distintivos da teologia reformada, tudo sempre voltando com Deus no centro de todas as coisas. Vamos falar rapidinho sobre os 5 solas. Então, esses são lemas que não necessariamente são da época da Reforma. Só foram colocados como 5 há poucos séculos atrás, depois da Reforma, mas eles refletem os ensinos dos reformadores em geral. Lutero, Reforma Alemã também. A gente já viu bastante disso conforme as aulas foram passando, mas para dar um geralzinho para a gente manter em mente, o Sola Scriptura, né? Somente a Escritura como regra de fé e prática infalível. Então nós temos outras regras de fé e prática, como as confissões, mas elas não são infalíveis, elas são subordinadas. Então a única palavra inspirada, soprada por Deus, dada por Deus, que nós temos em posse da igreja é a Bíblia nos seus 66 livros que devem nos guiar. Então, sola fide, somente a fé, em latim, esses solas aí, né, todos do lado, somente a fé e não as obras nos justificam. Então, o que nos coloca como justos diante de Deus? O que faz Deus nos declarar justos? O que faz Deus olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa é justa diante de mim? Não é pelas obras que nós praticamos, não é por nós indo fazendo boas obras, nos santificando até alcançar um nível de perfeição, mas é a fé. Quando a gente crê, Deus imputa isso em nós como justiça, quando é a fé em Cristo Jesus. Sola gratia, somente a graça e não os méritos nos salvam. Então a salvação que nós recebemos pela fé, ela vem apenas pela graça, não é por nada que nós merecemos. Não podemos merecer mais a salvação. E isso deixa todos os homens iguais. Preto, branco, rico, pobre, judeu, não judeu, homem, mulher, escravo, livre, todos são iguais perante a Deus, não tendo um mérito maior ou menor. Deus está próximo, estende a sua mão para todos os tipos de homens, de homens e mulheres, sem exceção. A maneira que nós nos apresentamos diante desse Deus é em Cristo. Solos Cristo, somente Cristo, e não Maria e nenhum outro dos santos é nosso mediador diante de Deus. Então, para os católicos romanos, na época da Reforma e ainda hoje, os santos, né, aqueles santos do passado que já morreram, e Maria de maneira especial, eles juntaram tanto mérito, tantas boas obras, que foi o suficiente para alcançar o céu e mais. Então, esse a mais fica num depósito da Igreja Católica. Eles usam mais ou menos essa terminologia. E aí eles conseguem, o Papa, na visão das indulgências, na penitência, nas preces nossas para os santos mortos, conseguem colocar para nós essa graça. Para o protestante isso não soa nem um pouco bem, porque isso diminui o papel de Cristo Jesus. O único que está entre nós e Deus é Cristo. E apenas a Deus a glória. Somente Deus é digno de toda a glória. Somente Ele é o centro de tudo que nós somos e de tudo que nós fazemos. Até aí, né, tanto no slide anterior, que tem bastante informação nesses pontos, quanto nesse. Alguma pergunta até aí? Não? Tranquilo? Tranquilo. Belezinha, então. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa lá no grupo. Não falaram. Bom, eu coloco no YouTube e o pessoal espero que assista. Vamos lá, próximo slide. Vou colocar aí algumas citações de Calvino. Eu estava lendo para o seminário o terceiro livro das Institutas, aí eu peguei pouquinhas citações aí só para a gente ler um pouco e pensar nessa questão de fé e obras. A primeira aí, a fé é o conhecimento firme e certo da benevolência divina para conosco, fundado sobre a verdade da promessa gratuita feita em Cristo pelo Espírito, revelada em nossa mente e selada em nosso coração. O ponto principal da fé reside em não julgarmos que as promessas de misericórdia oferecidas pelo Senhor são verdadeiras somente fora de nós, mas em nós.
mas que, ao encerrá-las dentro, não em nós, mas que, ao encerrá-las dentro de nós, façamos-nas nossas. Não é facamo-nos, é façamo-nos, não está aparecendo o finalzinho do cedilha aí. Então, o que está falando aqui? O que é fé? A fé é um conhecimento firme e certo. Então, não é algo só na mente, não é um conhecimento simplesmente aqui, mas é uma certeza de que Deus é benevolente, é bom para a gente. E como que eu sei que ele é bom? Por qual motivo eu tenho? Qual razão eu tenho? É a verdade da promessa gratuita feita em Cristo pelo Espírito. Então o Espírito Santo nos mostra essa promessa de Cristo em que Deus é bom para nós. Essas são as boas novas. Isso é revelado à nossa mente e selado em nosso coração pelo Espírito. E o ponto principal da fé é não achar que essas promessas de misericórdia só valem para o outro. Isso acontece muito com a gente depois que a gente se converte. Eu consigo falar com convicção para o outro. Não, Jesus pode te perdoar, Jesus te ama, Jesus age na sua vida, Jesus opera na sua vida. Mas eu não tomo posse disso para mim. Então aqui Calvino está falando que o ponto principal da fé é tomar posse das promessas de Deus em Cristo Jesus dentro do meu coração. Que Jesus é gracioso para mim. Isso é fé. É apenas através dessa fé verdadeira que Cristo opera em nós. A palavra de Deus é semelhante ao sol, ilumina todos a quem é pregada, mas não produz fruto entre os cegos. Então, se uma pessoa está cega para a verdade de Deus, se não foi iluminada pelo Espírito Santo, ela não consegue ver ao sol, ela não consegue ver a palavra de Deus. Então, Cristo, nós nascemos cegos, nós somos por natureza cegos e mortos em quem nós somos. Então, Cristo precisa abrir os nossos olhos. A graça e a remissão nos são oferecidas por intermédio da pregação do Evangelho, para que o pecador, liberto da tirania de Satanás, do jugo do pecado e da miserável servidão dos vícios, passe ao reino de Deus. Por isso, com certeza, ninguém pode abraçar a graça do Evangelho sem se afastar dos erros da sua vida pregressa. Então, Deus, no Evangelho, nos liberta da tirania de Satanás. Ninguém pode abraçar a Cristo, ninguém pode ter uma fé viva e verdadeira em Cristo sem deixar os pecados para trás. Então, não é uma fé vazia. Não é por fé e obras, é apenas pela fé. Mas essa fé, que é apenas a fé, produz fruto. Então, uma fé que não produz transformação não é fé em Cristo real. E a última trecho de citação aí: ensinamos o pecador a olhar não para suas lágrimas, mas a cravar os dois olhos somente na misericórdia de Deus. Então, quando a gente diz que somente a fé nos deixa justos diante de Deus, eu não quero dizer que é você chorar muito e ter uma fé muito, muito forte e aí Deus vai te amar bastante. Não, é você olhar para Cristo Jesus. Tem uma historinha, vou contar rapidinho para vocês porque tem bastante coisa hoje. Mas assim, vamos pensar em dois judeuzinhos, né? O Moisés não, vamos pensar no Abraãozinho e no Jacózinho. Eles estavam lá na época do êxodo do Egito. E aí um deles, o Abraãozinho, ele creu em Moisés desde que ele apareceu. Não, nossa, esse Moisés aí tá certinho que ele tá falando. Falou do Senhor, falou da fé de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nossa, tamo junto, quero passar, quero ver o que vai fazer. O faraó vai calar a boca aí, nós vamos passar por esse mar. E o Jacózinho não. O Jacózinho ficou meio ressabiado. Sei não, esse Moisés. A gente veio pra cá, até comeu o cordeiro lá, passou o sangue, mas agora estamos aqui. Não sei o que pode estar acontecendo nisso não. Não estou botando muita fé. Aí pegou, Moisés foi lá, abriu o mar. Quem que passou? Os dois. Um com uma fé mais forte, outra com uma fé mais ressabiada, não importando o grau da fé, mas estavam olhando para a misericórdia de Deus. Então, o importante não é a força da fé, mas que seja uma fé voltada para Cristo Jesus. Nisso eu enxergo, tanto quando Cristo fala da fé do tamanho do grão de mostarda, tanto quanto aquele pai do menino endemoniado, Jesus fala para ele: se eu posso libertar seu filho, tudo é possível para aquele que crê. E ele fala: eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Então, pensando nisso, vamos para um ponto da tulipe, calvinismo na salvação.
Então isso foi de uma pequena polêmica dentro do meio reformado holandês, uma pequena polêmica que quase deu em guerra civil, por causa dos discípulos, né, dos alunos de um professor chamado Jacó Armínio. O Armínio já tinha morrido, só que alguns pastores e professores que seguiam os ensinamentos dele apresentaram os chamados 5 pontos do arminianismo para ir contra alguns pontos da soberania de Deus na salvação. Então houve uma junção ali, houve um sínodo, que é o chamado, juntou um monte de pastor lá, conversaram, debateram a questão tal, e chegaram em 5 pontos. É um documento grande, mas que pode ser resumido nesses 5 pontos, que refletem o que Calvino pensava, que refletem o que os puritanos pensavam, que reflete a soberania de Deus na salvação. Então, é a total depravação humana e a consequente incapacidade para a salvação. Então, o homem nasce de maneira depravada, ele é incapaz de querer a salvação. Isso não significa que o homem é tão ruim quanto poderia ser, isso não significa que todo mundo vai agir que nem Hitler, que nem um bando de demônio na rua, mas que quando o homem nasce, ele nasce com travas na mente dele, no intelecto dele, nas emoções dele, na vontade dele, que ele não consegue crer para a salvação em si mesmo. Não é porque nada, não é que nada atrapalha ele, não é que tem uma pedra e que ele não consegue passar, é que ele não quer. Ele não quer e não vai poder querer, porque não é da natureza dele. É a mesma coisa que você jogar um alface para um tigre comer. Não está na natureza dele comer aquele alface. Então ele não vai querer. A partir disso, porque nós somos totalmente incapacitados de crer para a salvação, nós somos salvos pela eleição incondicional de Deus. A graça de Deus é livre e soberana. Deus seria justo em mandar todas essas pessoas que livremente, sem coerção, não querem Ele, mas Ele escolhe, pela graça dEle, pela ação soberana dEle, salvar aqueles que ele quer de maneira incondicional. A gente está batendo muito na questão da graça. Graça significa por graça, por algo que não tem méritos. Então, se não fosse incondicional, se fosse condicional, quer dizer que ia ter alguma coisa de bom no homem, ia ter algum motivo dele escolher aquele e não esse. Mas o motivo é simplesmente a vontade dele, simplesmente o que ele quer. Não é porque um é mais bonito, não é porque um é mais feio, não é porque um é pobre, o outro é rico, é porque ele agiu com a graça e soberania dele. Partindo disso, a expiação de Cristo pelos pecados é definitiva, limpando todos os pecados dos eleitos. Então o que acontece? Cristo fez várias coisas na cruz. Cristo está transformando o mundo na cruz, está fazendo, não cabe em livros tudo que Cristo fez na cruz. Mas especificamente quanto à salvação do seu povo, a gente pode falar que ele perdoou todos os pecados daqueles que creem nele. Então Cristo não fez uma ponte até a metade, Cristo fez uma ponte inteira. Então todo o pecado que estava sobre Cristo na cruz foi perdoado. Isso quer dizer que todos aqueles por quem ele morreu vão crer, vão ser transformados e vão ser salvos. Isso, em contrapartida, quer dizer que aqueles que não creem em Deus, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não aceitaram a livre oferta do Evangelho, Cristo não pagou o pecado deles. Essa graça é irresistível nos eleitos, pois o Espírito Santo convence eficazmente o pecador. Isso não quer dizer que a nossa vontade é forçada por um lado, mas quer dizer que eu não conseguia ver a beleza e agora eu vejo a beleza. E se eu vejo a beleza e a beleza de verdade, eu quero essa beleza. Então, não sei se vocês já ouviram alguma música que no começo vocês não gostaram. Aí eu não gostava dessa música, não gostava, e depois eu parei para ouvi direito a bateria, ouvi direito a melodia. Nossa, agora eu enxergo a beleza. Agora eu não consigo não gostar dessa beleza. Então é aquela questão, agora eu enxergo a beleza. Se Cristo me dá vida, eu enxergo a beleza dele e eu não consigo. Eu posso lutar, eu posso estar com os meus pecados, eu posso me ver como o pior pecador do mundo. Eu vou querer a Cristo. Eu vou querer ser um mendigo que seja na frente do templo dele, mas eu quero a Cristo Jesus. Não quer dizer que eu não vou machucar o meu Deus, não quer dizer que eu não vou ter momentos de falha, não quer dizer que eu não vou ter momentos que eu vou ficar aflito contra os meus pecados,
mas que Cristo, a graça dele, torna ele belo para mim. E a consequência desses pontos é que os santos perseveram na fé, pois aqueles que de antemão foram eleitos serão preservados da queda final. Então, o que quer dizer? O pessoal fala uma vez salvo, sempre salvo. Eu não gosto da expressão uma vez salvo, sempre salvo. Por quê? Dá a impressão que a pessoa crê um pouquinho, então beleza, não importa o que eu faça, eu vou chegar no céu então. E eu creio que a graça de Deus vai transformando a vida de uma pessoa. Ela não é arrastada por cordas até o céu, mas ela vai triunfantemente, de cabeça erguida, crendo em Jesus Cristo, com as falhas, com os pecados, com as marcas de guerras, com as cicatrizes, mas chega no céu perseverando como santa que é, santa não em virtude dela mesma, mas da limpeza que Cristo fez nela. Então, só para terminar essa parte de calvinismo na salvação, que dava para a gente falar muitas horas sobre isso, eu vou mandar uma série de vídeos do John Piper falando sobre isso, que é muito legal, legendada lá no grupo depois. Esse é um ponto que o pessoal que está aqui na live, eu acho que já ouviu falar algumas vezes disso, mas eu já vou abrir para perguntas também. O pessoal que vai estar assistindo de casa talvez tenha algumas dúvidas a mais, eu estou totalmente aberto para a gente conversar sobre. Não é todo mundo na igreja que congrega hoje que concorda totalmente com isso, e não é todo mundo que entende totalmente, não é fácil. Eu vou falar para mim, o que aconteceu comigo. Eu já sabia, eu entendia, eu li sobre isso em 2011. Eu só fui bater o martelo que achava isso uma verdade bíblica em 2013. O que aconteceu em 2013? Eu falei, Deus, se for possível, eu sei que a gente não vai saber tudo nessa vida, mas se for possível, eu quero entender o que está na tua palavra. Então me ajuda. E aí li o Evangelho de João e fui anotando as coisas sobre salvação que apareciam no Evangelho de João. Então, o que tem que fazer você enxergar isso na Bíblia, a soberania de Deus na salvação, é a própria Bíblia. É isso ser libertador, é isso dar asas para você, é isso dar segurança para você, é isso fazer você se regozijar, ter alegria em Cristo Jesus. Então, que isso não seja um peso na sua mente. Nossa, será? Mas escolha, mas e aí os que vão para o inferno? Não, tem que ser algo leve, tem que ser algo tranquilo. Então, se você tiver dúvidas sobre isso, pode conversar comigo tranquilo, sem estresse, sem peso na consciência. E a gente vai orar sobre, ler a Bíblia junto, conversar sobre algumas passagens e conversar sobre isso. Também não quer dizer que os irmãos que creem diferentes não são nossos irmãos. São nossos irmãos, mas não vamos nos alongar muito nisso, a gente conversa em outras oportunidades sobre. O que o calvinismo não faz? O calvinismo não diminui o evangelismo. Pelo contrário, eu acho que ele dá força para isso, porque não depende da minha capacidade de convencer a pessoa, mas depende da graça de Deus. Deus quer me usar para aqueles que são dele venham até ele, para que as ovelhas do pasto que estão longe venham para perto. Então eu posso pregar de maneira confiante que Deus é quem faz a obra. Não nos faz robôs porque ele não tira a nossa vontade. Ele não age além da nossa vontade ou contra a nossa vontade. Ele nos transforma a nossa natureza de maneira que a gente quer ele. E não tira a responsabilidade do homem. O homem é responsável pelas suas escolhas. Aqueles que não querem porque não querem. Eles não querem, eles estão indo realmente contra. Não é Deus que está forçando eles. Não tira o valor das boas obras. Ser totalmente por fé, ser totalmente condicional, não deve deixar a gente... Ah, beleza, então tanto faz o que eu fizer. Não, nossas boas obras sobem como aroma agradável a Deus. Deus fica grato e alegre com o que a gente faz, porque o que a gente faz está em Cristo. Não esvazia a cruz de Cristo porque ele perdoa totalmente os nossos pecados. Todos os pecados que estiveram sobre Cristo são perdoados. Todos que Cristo quis salvar são salvos. Não deixe o pecador desesperado. A gente não deve se desesperar. Nossa, acho que eu não sou eleito. Acho que aquela pessoa não é eleita. Socorro, vou morrer. Tem que crer e descansar na soberania e na misericórdia de Deus, porque Deus é bom. Crer que em Cristo Jesus ele está de braços abertos nos esperando e que aquele convite que Cristo faz, todos os que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. É verdade.
e não deixa o não arrependido tranquilo. Porque se uma pessoa é não arrependida no seu pecado, se uma pessoa não se vê como pecadora diante de Deus, ou usa as verdades de Cristo, da eleição, da predestinação, para ser preguiçoso no arrependimento de pecados, a ira de Deus está sobre ele. Temos vários avisos bem claros na Escritura de que tem pessoas que tomaram um pouquinho da graça de Deus, até parecia que estava nascendo alguma coisa, mas murcharam e foram para o inferno. Então nós não podemos, todo aquele que está de pé tenha cuidado para que não caia. Alguma pergunta ou comentário sobre teologia reformada na salvação ou calvinismo? Soberania na salvação? Tranquilo? Belezinha, então. Vamos mais um slide, então. Agora a gente passa, já falou um pouco sobre a teologia reformada na mente. Vamos falar sobre a teologia reformada no coração. Eu esqueci até de trazer os livros, eu ia trazer, mas ficou lá em cima. 2 livros eu vou mandar depois, que eu usei mais para fazer esses slides, depois eu mando. Um deles é esse que está escrito aí, Entre os Gigantes de Deus, do Packer. Falando sobre a reforma no coração ou espiritualidade reformada, eu vou falar sobre 3 pontos. Autoconhecimento, a gente se conhecer, santificação e comunhão com Deus. Tá bom? Então, primeiro, autoconhecimento. A gente só pode conhecer a nós mesmos, né? O pessoal gosta muito disso, né? Conheça a si mesmo, né? Você precisa se conhecer e tal. Aí, ó, ele tem. O Clayton tem a versão antiga, Entre os Gigantes de Deus. Eu tenho aquela da Fiel, que é um pouquinho mais nova. Eu tirei esses pontos do capítulo sobre John Owen deles. Acho que é o 11 na versão nova, deve ser a mesma antiga. Então, a gente só pode conhecer a nós mesmos tendo conhecido a Deus. Deus, quando a gente está aqui só olhando entre nós, eu vou olhar para a Cássia, que está aqui do meu lado, e eu vou comparar ela comigo. Então talvez eu fale, nossa, ela é melhor que eu nesses pontos, eu sou melhor que ela nesses pontos, então eu só vou conseguir me conhecer a partir dela. Isso é limitado. Quando eu conheço a Deus, quando os meus olhos se abrem para as verdades de Deus, aí eu me enxergo de uma forma diferente. Um dos pontos da espiritualidade reformada é eu procurar o meu coração, é eu tentar expor meu coração, é eu tentar me conhecer, os meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas forças, os pontos que Deus está crescendo em mim, é eu tentar fazer essa dissecação do meu coração para mim. Então, o nosso colega Owen coloca alguns pontinhos para nós. Primeiro, que nós somos humanos, nós somos mente, emoções e vontade à imagem de Deus. Deus nos fez mente, então a gente conhece coisas, coloca coisas dentro da nossa cachola, aprende informações. Nós temos emoções, então nós sentimos coisas quanto a essas coisas que nós conhecemos. Então, se eu sei um fato sobre, sei lá, o Holocausto, então eu sinto alguma coisa quanto a isso. Se eu conheço algo sobre flores, eu sinto alguma coisa quanto a isso. E a vontade, que é aquilo que eu sei, aquilo que eu sinto, posto em ação. Então nós fomos feitos para conhecer o bem, sentir alegria no bem e querer o bem, perseguir o bem. E o bem supremo é Deus. Nós fomos feitos com a nossa mente feita para conhecer as boas verdades de Deus, as nossas emoções se deleitarem, se alegrarem no bem e rejeitarem o mal, e a nossa vontade buscar esse bem. Só que além de humanos, nós somos humanos caídos. Nós temos a alma desordenada. Então, às vezes, você não conhece uma pessoa que você fala, nossa, essa pessoa é tão inteligente, mas faz tal coisa. Não faz sentido uma pessoa que é tão inteligente crer em tal coisa. Não entendo. Por quê? Porque depois da queda, por causa da nossa condição caída, a nossa vontade, a nossa emoção e a nossa mente está desordenada, está bagunçada. Então, um trecho do livro, a vontade não escolhe o bem que a mente descobre. De repente a gente conhece o bem, mas a vontade não diz a mesma coisa. De repente a gente até sente emoções boas quanto ao bem, mas não conhece. De repente a gente até quer, mas não sabe o que quer. Então tem essas desordenanças aí que nos deixam em miséria.
sem conhecermos a nós mesmos, alienados de nós mesmos, longe de Deus, longe de nós, longe dos outros, como a gente falou na aula sobre Evangelho. Mas além disso, além de humanos caídos, nós somos crentes redimidos. O nosso coração foi transformado, Deus nos chamou. Então, se Cristo nos limpou, o nosso coração fica comovido pelo amor de Cristo no Evangelho. As nossas emoções se atraem para Ele. Deus deu uma esperança para que a gente conseguisse ordenar a nossa mente. Então, muito disso de política que a gente está vendo, a gente vê cada comentário de todos os lados, né? Nem sei quantos lados tem agora, mas a gente vê uns comentários que a gente fica tão triste, tão confuso. É por causa da queda, é por causa de mentes desordenadas, é por causa de vontades desordenadas, sede de poder, sede de conhecimento, falta de amor, falta de vontade boa, é tudo bagunçado. E aí, em Cristo Jesus, Ele nos dá esperança, até para pessoas bagunçadas como nós, para olharmos para Ele, para amarmos a Ele. Então nós temos que ter esse amor por Cristo Jesus. E também somos regenerados, que é o novo nascimento, novas criaturas, que estamos em guerra espiritual contra demônios, contra principados, contra potestades, mas também contra o pecado que ainda habita em nós. Nós podemos então lutar contra essa desordem, contra esse pecado, contra essa dor causada pelo pecado em nós, porque somos regenerados. Assim nós conseguimos conhecer a nós mesmos. Então, além do autoconhecimento, nós temos a santificação. O propósito de Deus na vida do crente durante sua vida na terra é a santificação, nos tornarmos santos. Então, a salvação, ou justificação, ou regeneração, que é o novo nascimento, acontece assim, ó. Na hora, eu creio, Deus opera em mim. Mas assim que Deus opera em mim, eu sou colocado num caminho de santidade, em que eu vou crescendo devagar. Dou uma tropeçada, caio, deito um pouco à beira do caminho, durmo um pouco, levanto, mas Deus vai fazendo com que a gente cresça em santidade. E essa santidade age em nós de duas formas: vivificação e mortificação. Vivificação é o crescimento e amadurecimento do novo homem. A mortificação é o enfraquecimento e a morte do velho homem. Então Cristo opera em nós vida e morte. Morte do antigo eu, morte das antigas paixões, morte para o orgulho, para a fofoca, para o ego, morte para viver sozinho em eu mesmo, e vida para Cristo, para a graça, para a humildade, para o fruto do Espírito, para um coração tratado. Deus opera isso em nós. E nós crescemos nessa santidade, nos cultos, na leitura da palavra, na ceia, que a gente vai falar daqui a pouco, mas especialmente a maior forma, a maior arma que a gente tem para matar o velho homem, para dar vida para o novo homem, é a oração. Então, na oração, nós lamentamos diante de Deus pelo nosso pecado, pelas nossas dificuldades, pela nossa preguiça, pela nossa fraqueza, pela nossa lentidão em se arrepender, lentidão em mudar, lentidão em ter uma vida conforme o que Ele quer de nós. Nós lamentamos isso diante de Deus. Nós também pedimos fervorosamente pelas promessas de Deus. Deus, o Senhor prometeu que se eu estou em Ti, o Senhor operaria em mim, o Senhor me transformaria. O Senhor prometeu que eu teria uma vida nova em Ti, então o Senhor consegue me transformar. Deus, qualquer coisinha que acontece, qualquer vento que acontece, eu já me desmonto, Deus. O Senhor prometeu que me daria maturidade em Cristo Jesus. E também nós lembramos dos momentos que Deus mostrou seu amor para nós. Deus, o Senhor operou tão lindamente em mim. Eu sentia tanto amor por você, tanto fervor espiritual, mas agora eu não sinto nada. Nós podemos lembrar dessas coisas e Deus vai soprando esse fogo em nossos corações. E nós vemos muito disso nos Salmos. Os Salmos carregam muito desse tipo de oração. Então, se vocês querem se tornar santos, se vocês querem crescer em santidade, orem. Um reformado que não ora não é reformado de quinta categoria. E, por último, autoconhecimento, santidade, também comunhão. Tudo que nós falamos até agora só faz sentido a partir da comunhão com Deus. O que é comunhão com Deus? É Ele se comunicar a nós espiritualmente, Ele se mostrar para nós em Cristo Jesus. Então nós respondemos a Ele como resultado dessa união com Cristo Jesus que nós temos. Então Cristo se mostra para nós na cruz e nós respondemos, não dá para não responder.
é impossível, é algo que é impossível ficar indiferente quando Deus se mostra para nós. Então, alguns pontos da comunhão. O Pai nos dá cuidado e amor. O Filho nos dá salvação e graça. O Espírito nos consola e nos une a essa dança da Trindade. Então, se pensar, a Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito, sempre existiram antes de existir tempo. E quando nós estamos unidos a Ele, quando nós temos essa comunhão com Deus, nós entramos nisso. Nós fazemos parte disso. Não no sentido que nós nos tornamos Deus, mas no sentido que nós estamos unidos a Cristo Jesus. Então agora a gente tem comunhão com Deus. Deus está em nós, nós estamos nele, nós estamos escondidos nele. Isso é uma base para uma vida espiritual saudável. Não perseguir regras, perseguir listas de faça isso, não faça isso, mas ter um relacionamento crescente com Deus na comunhão da Trindade pelo Espírito Santo. A comunhão com Deus também é uma revelação, uma relação de amizade entre Deus e o homem que visa o futuro. Então a nossa comunhão com Deus visa o futuro. Qual que é o nosso futuro? Estar perfeitamente diante de Deus, em comunhão eterna com Ele na Nova Jerusalém. Todo dia devemos pensar na glória, pensar na eternidade, pensar como isso aqui tudo vai passar, Moro vai passar, Bolsonaro vai passar, PT vai passar, todas as bestas de Daniel vão cair e o reino vai continuar. O reino de Deus vai ser eterno. Isso não, a gente vai falar, não hoje, mas vai falar de vida na prática. Isso não faz com que a gente ignore as coisas dessa vida, ignore o pobre, ignore a política. Isso não faz a gente ficar indiferente a essas coisas, mas faz com que a gente consiga olhar para essas coisas sem achar que elas são eternas. Porque a nossa amizade com Deus, a nossa relação com Deus aponta para a eternidade. Eu vou tomar um gole d'água. A comunhão com Deus em Cristo é desfrutada de maneira especial na mesa do Senhor, na Santa Ceia. Então nós colocamos uma força bem grande na palavra pregada. É diferente dos luteranos, que eles colocam uma força talvez maior ainda no batismo e na Santa Ceia. Então a maior força que a gente coloca no culto é na palavra pregada. Só que a gente não pode menosprezar nem diminuir a infinita comunhão que a gente tem com Ele na ceia, na mesa do Senhor, onde a gente pega essa palavra que a gente crê, essa palavra que a gente orou, essa palavra que a gente cantou e come dela. Gente, comer é o sinal na cultura bíblica, o maior sinal de comunhão, de estar junto, de sentar, comer junto à mesa de alguém. Né? Imagina, o Salmo 23 mesmo, preparas uma mesa para mim. Então comer é algo muito forte nessa cultura, que nós comemos junto com o nosso Deus, demonstrando a nossa união com Cristo na carne e no sangue dele. Aí uma citação do pastor Richard Baxter. Em parte alguma, Deus aproxima-se tanto do homem como através de Jesus Cristo. E em parte alguma, Cristo é tão familiarmente apresentado a nós como na Santa Ceia. Somos ali convocados a nos sentarmos à sua mesa como convidados queridos. Então, nós somos convidados, convocados a sentarmos à mesa num grande banquete para ter comunhão com o nosso Deus. Isso que eu acho tão triste dessa pandemia, é um momento que a gente realmente precisa jejuar, entrar em tristeza, entrar em oração, pensando, Deus, eu quero ceiar com os meus irmãos, eu quero ter comunhão com os meus irmãos e contigo na mesa, eu tenho saudade disso, eu preciso de ti, eu preciso ouvir os louvores, eu preciso ouvir os cânticos de Israel, os cânticos de Sião, eu preciso estar junto de ti, eu preciso abrir a Bíblia, ver o pessoal, ver as coisas que estão acontecendo, ter uma vida espiritual com eles, junto com eles. E isso, gente, essa pandemia, esses momentos de crise, servem para duas coisas, ou dar mais vida para aquele que está de pé, ou para afundar de vez aquele que está caído. Então que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a nos vivificar, a nos dar forças para lermos a Bíblia, para estarmos nele cada vez mais, que ele não solte da nossa mão. Amém? Perguntas, dúvidas, comentários? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Ô, Du, Diga. você vai falar sobre a visão da ceia na PIB ainda, né?
Vou falar, espero que na próxima aula eu já comente a falar, mas eu posso dar um resuminho rapidinho aqui. Assim, você viu o vídeo que a gente tinha mandado lá no grupo? Da aula passada? Isso. Sim. Então, aí eu falei mais ou menos que teve uma discórdia entre Lutero e Zwinglio, né? A visão tradicional da teologia medieval e que continua sendo hoje dos católicos é que o pão e o vinho se tornam literalmente, eles se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Então precisa de um milagre para aquilo acontecer. Então eles literalmente falam que quando alguém se torna padre, tem uma mudança naquela pessoa, de forma que ela agora consegue fazer o milagre da Eucaristia. Então para eles, em toda missa, Cristo é sacrificado de novo. Eles falam sacrifício sem sangue, para que aquilo se torne o corpo e o sangue. Aí Lutero falou, isso aí está errado. Não dá para se transformar assim. Mas ele falava, tá ali os corpos e a carne e o sangue de Cristo tá junto, então. Então tá junto. Não se transforma, mas tá junto. Então a gente tem comunhão naquilo lá. Aí Zwinglio pegou e falou, não, tá errado isso aí não. Não, isso aí é só memória. É só pra gente lembrar dessas coisas. Então a gente tá lá, tem fé e tal, e só faz isso para lembrar, para ter em mente como um memorial, como se fosse uma placa nos mostrando o que é o Evangelho. A gente nega essas três visões. A gente tem a visão de Calvino, que é a presença espiritual de Cristo Jesus. Então a gente acredita que Cristo Jesus está presente de verdade ali. Realmente comemos e bebemos do corpo de Cristo, mas não em sentido físico, em sentido espiritual. No Espírito Santo, através do Espírito Santo, Cristo se faz presente de uma maneira especial ali na ceia. Quem que não pode tomar ceia? Quem não é batizado e cristãos que não estão arrependidos dos seus pecados. Isso não quer dizer que uma pessoa que pisou na bola, ai, nossa, então não posso tomar ceia por 2 meses. Não. Mas se você está pisando na bola e você não sente vontade de mudar, e você não quer mudar, e você está no lamaçal, aí a gente fala para a pessoa não tomar. Mas a nossa recomendação nunca é não tome, sempre é se arrependa. Venha, largue o pecado. Ainda que você ache que não tenha forças, largue para ele, coloque diante de Deus, se assuma como pecador e tome e coma, porque Cristo está aberto para nós na ceia do Senhor. Em resumo é isso, mas tem algum ponto específico que você tenha, que você tenha alguma curiosidade, que você... Então, na verdade, não sei se minha interpretação foi certa. Eu estava lendo e tem um trecho lá que fala aquele que não crê, não for batizado e tal. A minha interpretação, né, o que eu entendi é que de nada adiantaria a pessoa ir tomar a Santa Ceia sem que de fato ela tenha se convertido, porque seria só uma coisa, um simbolismo, não significaria exatamente o que tem que significar. E aí a pessoa entraria nessa pô, eu tomei Santa Ceia, então tá tudo certo. Mas na verdade acabou que a pessoa não se converteu de fato. Não sei se essa interpretação... Eu acharia que é um pouco pior, na verdade. Eu acho que quem toma sem fé, na verdade, traz mais condenação para si. Porque tá participando de algo que não deveria participar. É a mesma coisa... Você já pensa... Eu não estou conseguindo pensar num exemplo agora. Mas pensa num momento muito especial. Pensa na morte de um pai. Aí está lá presente, está lá os filhos, está na beira da morte, está no leito de morte lá, e o pai está falando as últimas bênçãos, os últimos desejos dele, falando da vida dele e tal, e um dos filhos está no celular. O que esse filho merece? Eu acho que esse filho não é filho mesmo, né? Então, se alguém toma sem fé, e que eu digo fé, gente, não é ter, nossa, tô super bem, tô super alegre, super contente, não, é crença mesmo. A gente vai ter dias que a gente não vai ter vontade de nada, vai estar olhando para baixo, não vai conseguir prestar atenção em uma palavra, não é por isso que a gente não vai tomar da ceia, não. Eu tô falando da gente
saber que tem essa marca em nós do Espírito Santo. Não é com base no que a gente sente. Pelo contrário, se a gente está para baixo, a gente vai tomar porque Deus promete nos dar vida lá, né? Então, se um descrente, eu estou falando de descrente, eu estou falando de gente que está fora da fé ou que está em pecados 1000 aí sem querer mudança, né? O cara faz 1000 aí essa pessoa está trazendo condenação para si. Eu acho que o texto de 1 Coríntios 11 dá base aí para a gente pensar que ela está trazendo condenação para ela. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar em algum momento sem tomar com medo disso, mas quer dizer que a gente tem que buscar auxílio, né? Porque a gente geralmente fica muito individual. Ai, nossa, mas será que eu devo tomar? Será que eu não devo? Olha para Cristo e toma. E se você estiver preocupado com alguma coisa, conversa com seus pastores, conversa com outras pessoas mais velhas que você tenha liberdade para poder abrir o coração e conversar disso, né? Ô, Dudu, diga. Posso fazer só uma observação rápida? Lógico. É que essa questão que você falou foi até uma questão assim que eu lutei com muito tempo e eu acredito que é uma luta diária com todo cristão, né? A gente traz desde berço aquela concepção de que ir para a mesa do Senhor significa você apresentar uma boa performance semanal, né? E chegar naquele grande dia com aquela glória toda de santidade e participar dos elementos, de né? terno. Então foi uma coisa que eu lutei muitos anos, né, por uma cultura e tudo mais. Só que examinando o texto dos evangelhos e depois de ter uma experiência aí de estudos na igreja sobre os evangelhos, a gente nunca para pensar que a ceia que nós somos convidados a participar é aquela mesma ceia da noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído. Ele foi traído. Então naquela mesa havia o quê? Pecadores, né? E um deles estava achando que a fé estava tão forte que disse para Jesus: Jesus, eu vou morrer para o Senhor até a morte. E Jesus vira para ele: olha, você está participando da ceia, mas você vai me trair. A ceia é para pecadores. A ceia é para pecadores. Exatamente. Então é o que você disse. A gente não deve levar essa interpretação a cruzar os braços em relação à santidade, buscar uma vida que agrada a Deus, mas também a gente precisa se resguardar dessa cultura que a gente muitas vezes traz de berço evangélico, se é que existe o berço evangélico, de achar que a gente tem que apresentar uma performance para participar dos elementos, né? Muito bem colocado, muito bem colocado. Não é porque a gente tá bonzinho, porque a gente tá com coisa. Não, é porque eu pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo nas minhas fraquezas, eu pertenço a Cristo nos meus pecados. Se eu não tô pertencendo a Cristo, tem algum pecado que eu devo me arrepender, né? Se tem algo que eu devo mudar na minha vida seriamente. E aí eu preciso tanto da misericórdia de Deus, quanto de aconselhamento, de direção para outras coisas, né? Eu acho que é por aí. Ajudou, Jonathan? Ou tem mais algum... Ajudou. Beleza. Gente, vamos... Diga. Não, é isso mesmo. Beleza. Gente, então agora... Daqui a pouco já vai começar a live do pastor Rafael. Vamos encerrar então. Vou colocar no YouTube da mesma forma para o resto do pessoal assistir. Amém. Louvado seja Deus. Estamos disponíveis aí no Zap e outros meios aí para conversarmos. Santo Deus, maravilhoso Senhor, muito obrigado porque estamos na Tua presença. Ajuda-nos a crescermos em comunhão contigo, em santidade a Ti, meu Deus. Mas a sempre reconhecemos que somos justos diante de Ti, meu Deus. Que se temos fé em Ti, se temos uma fé verdadeira em Ti, meu Deus, que se estamos apegados a Ti, meu Pai, não é pela nossa força, mas é pela Tua força que o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Que as coisas que eu disse sejam motivos de alegria no coração dos meus irmãos, Pai. Ajuda-nos, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Tamo junto, valeu. Dudu, Deus abençoe e manda um abraço para Cássia. Opa!